Bom dia para vocês. Então, meu nome é Paulo Oliveira. O título da nossa conversa aqui hoje, então, vai ser DPO, Embaixador da Privacidade. Vamos, então, explorar um pouquinho esse assunto, pessoal. Antes de mais nada, só gostaria de contextualizar vocês, né, como que eu cheguei até a nossa conversa de hoje. E a minha formação toda ela é de segurança da informação, né, eu tenho pós em gestão de segurança e venho trabalhando aí em algumas organizações aí, onde eu tive a possibilidade de explorar esse aspecto de proteção e privacidade de dados. Mais ou menos em 2017 eu comecei a trabalhar com proteção e privacidade de dados e por conta da regulamentação da União Europeia, a GDPR, que ela foi implementada na União Europeia e a empresa que eu trabalhava no momento, naquele cenário, solicitava, né, que a gente então atendesse essa regulamentação. Então, se hoje, né, eu não sei quantos têm familiaridade com esse assunto, mas se hoje, com a quantidade de conteúdo que nós temos sobre a nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, né, mesmo com a quantidade de conteúdo que nós temos, ainda param algumas dúvidas sobre o assunto. Imaginem em 2017, quando eu tive que implementar uma regulamentação que não é aqui do Brasil e que quase ninguém falava, né? Então, eu acabei aprendendo a trabalhar com essa regulamentação na prática mesmo, trilhando aquele caminho, né? Eu não tive a oportunidade de estudar, me especializar e depois começar a trabalhar na área. Então, isso me ajudou, né, me proporcionou a ter uma visão um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais empática sobre esse assunto. E, né, no momento, hoje eu sou consultor de segurança da informação e privacidade de dados e também atuo como DPO em algumas empresas. Vamos lá então, pessoal. Antes de nós entrarmos propriamente na função e nas atribuições do DPO, nós precisamos contextualizar um pouquinho do assunto que nós estamos falando, né? Vamos começar com essas perguntas aqui, né? Quem trabalha na área de tecnologia, de segurança, de TI, volta e meia está acostumado a ter que responder essas perguntas, quer seja para um cliente, quer seja para um novo contrato, enfim, né? São questões que geralmente estão no dia a dia do pessoal da tecnologia. E são perguntas que geralmente também se respondia de uma maneira um pouco mais ampla, né? Quais dados têm que ser protegidos? Não, o que for importante para o negócio. Onde é que eles estão armazenados? Estão num local seguro, né? Quem é que tem acesso? Só quem tem que ter. Geralmente as respostas eram assim, e até certo modo se aceitava. Mas agora, essas perguntas que parecem corriqueiras, elas vão necessitar de respostas bem mais consolidadas, tá, pessoal? Então, será necessário termos aí muito mais embasamento, muito mais provas de que realmente a nossa resposta confere com o que nós estamos falando. Agora, no decorrer da conversa, a gente vai entender um pouquinho melhor. Bom, pessoal, eu precisei colocar aquele contexto no início e agora eu já vou, né, mudar a chave e depois eu retomo de novo, tá? Porque esse vai e vem vai ser necessário. Nós estamos falando aqui, né, de um cargo que contempla dentro de uma regulamentação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na realidade, o nome do cargo aqui no Brasil é encarregado de dados, mas como o nome ele não é muito, né, muito simpático, se popularizou aqui no Brasil a sigla DPO, Data Protector Officer. Então, se utiliza a sigla que o pessoal lá da União Europeia, lá no exterior, então, acaba utilizando. Então, aqui no cargo na lei da LGPD, né, ela possui ali três finalidades, ela possui três pilares. O pilar da finalidade, que contempla a utilização do dado somente para o que for necessário e somente para o objetivo proposto. Que dado é esse que nós estamos falando? Estamos falando de dados pessoais e dados sensíveis. Nós já vamos entender o que é isso, tá, pessoal? Guardem essa dúvida aí um pouquinho mais para frente para quem não conhece. Qual é o outro pilar da LGPD? A segurança. Então, esses dados que nós vamos expandir um pouquinho depois, ela também tem outro pilar que é o da segurança, que preza, então, pela manutenção, pela utilização e pela proteção devida dessas informações que o titular, que o cidadão, concede para as empresas. E por último, a prevenção, ou seja, a prevenção do uso incorreto desse dado, a prevenção desta informação cair nas mãos erradas. A LGPD, ela
tá ali o número da lei dela, né, 3.709, ela tem como objetivo, basicamente, devolver, entregar o poder dos dados para o cidadão. Quando, né, qualquer um de nós aqui vai sei lá, vamos num estabelecimento qualquer e fizemos o cadastro ali, a gente não tem aquele costume de sair perguntando, mas o que eu vou fazer com meus dados? Onde é que vai ser armazenado? Por quanto tempo? Esse dado vocês vão encaminhar para alguém? Eu vou receber algum e-mail com propaganda? A gente não fica fazendo essas perguntas. Porque inconscientemente nós já entendemos que aquelas informações, quando elas são entregues, quando a gente fornece, no subconsciente já se entende que não se tem mais poder sobre aquilo. Mas, na realidade, nós temos, sim, né, condições de pedir satisfação sobre o que vai ser feito com aquelas informações. E a LGPD, ela veio justamente para deixar isso de maneira clara para todos os lados, tanto de quem entrega a informação quanto de quem recebe. Olha, você que está recebendo a informação do cidadão tem que dar satisfação o que vai ser feito com esse dado. Basicamente é isso. Por que eu coloquei ali o prazo para adequação agosto de 2020 ou maio de 2021? Só esse tema, pessoal, já daria para a gente fazer uma reunião aqui, uma conversa de 1 hora ou até mais. Mas eu vou tentar de uma maneira, eu não vou ser pretensioso, né, no quesito de tentar explicar para vocês, porque até quem é da área do jurídico, que não é o meu caso, mas a gente acaba tendo que entender e que buscar informação. Até para quem trabalha com isso é difícil de entender, porque a própria governo, né, vem aí fazendo algumas coisas que está deixando o pessoal meio confuso. Mas assim, ó, de maneira bem resumida, tá? As leis estão, os governos, o Senado, a Câmara, a própria presidência, vem lançando algumas coisas aí, que ora a lei muda de prazo, ora a lei volta para o prazo original, ora a vigência dela muda para daqui a um ano. Então, as coisas estão mudando, tá, pessoal? Então, de maneira bem resumida, ou ela vai entrar agora em agosto de 2020, ou ela vai entrar em maio de 2021. Tá? Eu não tenho mais como, porque para explicar mais do que isso, eu teria que investir um tempo maior aqui, que não é o nosso objetivo, tá, pessoal? Mas, por favor, qualquer dúvida, fiquem à vontade de nos perguntar e nos procurar depois, que com o maior prazer a gente responde, ou até numa outra oportunidade também. Enfim, né, essa regulamentação ela veio para entregar o poder dos dados para o cidadão, ela veio para colocar aí alguns aspectos de proteção e privacidade, né, em relação aos dados do titular e de quem fornece essas informações. Bom, basicamente, agora nós vamos explicar o conceito de dado pessoal e sensível. Basicamente, qualquer empresa que coleta, armazena, processa e compartilha os dados pessoais e sensíveis, que são esses dados aqui referidos abaixo, né, tem que atender a LGPD. Aqui são alguns exemplos, tá, pessoal, de dados pessoais e sensíveis que identificam ou tornam identificável uma pessoa. Esses são os dados pessoais. Qualquer informação que identifique ou que torne identificável está dentro do conceito de dado pessoal. Qualquer informação que traga humilhação, exposição da pessoa é considerado dado sensível. Por exemplo, opção sexual, religião, dados biométricos, né, quando passa o dedo em algum lugar para validar a tua identidade, enfim, né, são os dois conceitos aí que estão dentro da LGPD. Bom, agora nós vamos começar, até então a gente tentou de uma maneira bem resumida, pessoal, passar os principais conceitos em relação à regulamentação, ao tratamento dos dados. Tá? Eu sou professor de um curso de formação de encarregado de dados e geralmente eu tenho ali em torno de 4, 5 horas para explicar esse assunto, tá, pessoal? Então aqui, né, nós estamos sendo extremamente resumidos, né, no assunto, porque se faz necessário, né? O nosso objetivo aqui hoje é explorar um pouquinho a carreira do DPO, né, e como que o pessoal da área de tecnologia pode se envolver com isso, mas a gente precisa, então, contextualizar um pouco alguns aspectos da regulamentação para que seja possível compreender depois a questão da carreira e das atribuições do cargo, né, pessoal? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho dos atores, ou seja, do pessoal que vai fazer parte aí dessa regulamentação. Dentro da lei nós temos a pessoa natural, que é eu, que são vocês, então, o titular dos dados, as pessoas aí comuns. Nós temos também o controlador. O controlador
é quem vai receber os dados da pessoa natural. Um exemplo de controlador, a operadora de TV a cabo. Então, quando alguém quer assinar uma operadora de TV a cabo, entra em contato com essa operadora e, né, pega os valores ali tudo e faz o cadastro. Então, a pessoa natural, que sou eu, que são vocês, entrar em contato com o operador, com o controlador, desculpa, para fazer, então, essa contratação do produto. Quem é o operador? É quem suporta o negócio do controlador, ou seja, quem ajuda o controlador a vender o seu produto. Nesse exemplo que eu dei, quem seria o operador? Aquela empresa que vem na tua casa fazer a instalação do aparelhinho da TV a cabo. Entendeu? Porque geralmente é um terceiro que vem, não é a Pro, não é os funcionários daquela operadora de TV a cabo que vai na tua casa, é um terceiro. Então, esses terceiros, esses fornecedores, entram dentro da figura do operador, ou seja, quem ajuda o controlador a vender o seu trabalho. Só que, consequentemente, o controlador tem que compartilhar os dados da pessoa natural, ou seja, compartilhar os meus dados com o operador, para ele poder vir aqui em casa, saber qual é o meu endereço, saber meus dados. Tá? Por que eu coloquei aqueles dois valores ali, aquelas duas imagens de valores ali, sendo que no controlador a imagem está maior, né, do dinheiro, e no operador a imagem está menor? Porque nós temos um conceito de multas e sanções quando se utiliza, né, quando acontece uma violação desses dados. O que é isso? Quando aconteceu um vazamento, um mau uso das informações que eu, você, pessoa natural, encaminha para a empresa, essa empresa, esse controlador, ele pode sofrer uma multa. Mas percebam que o operador também pode sofrer. Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo que eu coloquei para vocês da terceirizada aqui, que vai na casa de vocês instalar a operadora, instalar o aparelho de TV a cabo. Digamos que essa terceirizada sofra algum ataque e roubem todos os dados, ou vaze, ou alguém rouba, divulga na internet sem querer, os dados de todos os clientes dessa operadora de TV a cabo, com telefone, com CPF, com várias informações. Né? O que acontece? Olhando, né, pela LGPD, vai ter que, então, alguém vai ter que ser responsabilizado por isso. No caso, o operador vai ser responsabilizado? Vai. Só que o órgão, que é a NPD, que nós vamos falar depois, vai em cima do controlador. Entendeu? A multa maior vai ser em cima do controlador. Então, mesmo que o operador tenha deixado vazar os dados, a multa maior vai ser no controlador. Por quê? Pô, mas quem vazou os dados foi aquela terceirizada. É que não interessa a luz da LGPD. Interessa que, a partir do momento que vocês contrataram aquela empresa para ajudar vocês, ou seja, contrataram aquele fornecedor, pela LGPD está subentendido que aquele operador ali reúne todas as condições possíveis de manter aquele teu dado de segurança. Se ele vazar o dado, a culpa maior sempre é do controlador. Por isso que o valor ali está com uma multa maior para o controlador. Por isso que, né, as empresas vão ter que auditar e monitorar os seus fornecedores para que eles estejam adequados a essa regulamentação. Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, essa vai ser a autoridade que está, né, já está sendo constituída, né, estão ainda escolhendo as pessoas que vão representar essa autoridade, mas é ela que vai regular todo este assunto. É ela que vai tirar as dúvidas, é ela que vai dar algumas diretrizes que podem não estar bem claras ainda em relação à lei. Tá? Então, a NPD vai vir e vai dizer, olha, os dados vazaram, né? Ah, mas vazou lá do meu fornecedor. Mas é que a partir do momento que tu contratou o teu fornecedor, se entende que tu está dando, né, tu tem toda a chancela, tu está garantindo que o teu fornecedor está 100%. Então a culpa, né, maior ela é do controlador, quando acontecer um vazamento de dados. Por fim, nós temos ali o nosso amigo, então, o encarregado de DPO, né, que é a pessoa indicada pelo controlador para, então, fazer aí alguns meio de campo, que nós vamos explicar agora na sequência, tá? Esse DPO, ele vai ter aí várias atribuições. Quando nós colocamos ali indicada pelo controlador, é que basicamente todas as empresas vão ter que ter um responsável que se enquadre nesse cargo, tá, pessoal? Nós vamos agora entender um pouquinho mais na sequência. Deixa eu passar a tela aqui. Opa, aqui. Isso. Bom,
conhecimentos e habilidades necessárias, tá? Depois nós vamos explicar as atribuições, tá, pessoal? Para que uma pessoa possa, então, buscar esse cargo, né, ele tem que ser uma pessoa que tem um bom trânsito entre, né, várias esferas da empresa. É uma pessoa que tem que ter, um profissional que precisa, então, ter, né, o tato, o tino para conversar com um estagiário e para conversar com o dono da empresa. Né? Então, ele tem que ter ali, né, várias maneiras de interagir com vários departamentos e vários públicos, porque basicamente, né, o DPO ele vai ser o meio de campo entre a empresa e o governo, a empresa e os titulares, os clientes da empresa que abrirem chamados, abrirem reclamações. Ele vai ser o meio de campo entre a empresa e a própria empresa, né? Ou seja, ele vai ser um filtro, ele vai ser uma área de captação de várias demandas, de várias pontas e lugares diferentes. Então, o perfil dessa pessoa tem que ser um perfil um pouco mais aberto, né? A gente não quer aqui fazer juízo de valor, dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado. É claro que uma pessoa mais introvertida, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o cargo requer que a pessoa tenha uma boa comunicação, saiba se expressar, saiba ouvir, saiba argumentar. É nesse sentido, né, pessoal? Mas, de novo, cada um sabe de si, mas a gente está tentando aqui dar uma diretriz, assim, das necessidades que vai se fazer valer na frente ali, para essa pessoa poder desempenhar o seu cargo de uma maneira, né, com excelência. Bom, a tradução da linguagem técnica e jurídica para o público em geral. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Até um tempo atrás, a área jurídica, ela se apropriava muito desse cargo e dizia, não, DPO só pode ser advogado. Ainda hoje, tá? Ainda hoje nós temos esse caminho, essa opção, essa possibilidade. E não tem problema nenhum quanto a isso. Tanto que muito advogado, né, passa pelo curso onde eu sou um dos professores, e muitos advogados fazem o curso e acabam sendo, sim, o DPO da empresa, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, qualquer outro profissional também pode ser. A lei ela não estabelece, né, somente advogado pode ser DPO. Não. Tá? Qual é a atribuição que esse profissional tem que ter? Ele tem que ter, sim, conhecimento jurídico, mas é um conhecimento jurídico no tocante a estudar a regulamentação, buscar conhecer, fazer algum curso de especialização, estar próximo de pessoas que conhecem a regulamentação, né? Mas ao mesmo tempo também é bom que tenha um conhecimento técnico, né? Então, ou seja, por exemplo, a minha formação é segurança da informação, né? E eu sou o DPO, né? Então, como que eu faço com a questão jurídica? Eu busco, né, me aproximar e me apropriar de pessoas que conheçam a regulamentação jurídica para me apoiar quando eu tiver dúvidas relacionadas a esse aspecto. Mas eu estou buscando informação, estou estudando, né, toda a questão jurídica no que, né, confere aí o que é necessário aprender para tocar LGPD. Então, assim, independente do profissional que for trabalhar nesse cargo, tá, ele vai ter que estar apoiado de outros profissionais. Então, resumindo, se eu sou da área de compliance, de riscos, de TI, segurança, e quero ser DPO, sem problemas. Só que vocês têm que se apoiar em alguém da área do jurídico, por exemplo. Ou então, né, sou advogado e quero ser DPO, sem problemas. Mas vai ter que estar apoiado com o pessoal da área de TI, de segurança, de riscos, para poder desenvolver o seu trabalho. Esse é um tema multidisciplinar, que ele requer, então, várias expertises juntas. E é muito complicado que uma pessoa reúna tudo. Por isso que, se ela é de um cargo, se ela tem um cargo, se ela tem uma expertise, ela tem que se cercar de pessoas que tenham as outras expertises. Bom, né, gerir riscos, né, riscos e segurança, gestão de riscos e governança. Isso aqui é muito importante, nós vamos abordar um pouquinho depois lá para frente. Ter familiaridade com tecnologia, então é o que nós comentamos, né? Dependendo da tua área, tu tens que buscar, então, outro skill que não é da tua natureza, mas pelo menos tu tem que ter uma familiaridade com ele. Ter uma abordagem orientada a risco, isso aqui é muito importante, pessoal, porque as demandas e as tarefas vão ser várias. Então, quando a gente tem uma abordagem, né, voltada ao risco, a gente consegue priorizar o que fazer primeiro. Conhecer o negócio, isso aqui é importante.
né, se apropriar do negócio da empresa para poder, então, né, ofertar e trabalhar as melhores medidas para adaptar a LGPD àquela organização. Trabalhar em equipe, acho que nós já comentamos bastante ali no início, né? É um tema multidisciplinar, é um tema que requer muita articulação, muita conversa, muita negociação. Então, precisa sim saber ouvir, saber se impor, entender o momento né, de passar a informação correta, de ouvir, porque tem vários lados aí, né? Conhecer a legislação e os frameworks de gestão de riscos. Nós vamos falar um pouquinho também na frente sobre isso. Bom, tá tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Posso seguir tocando? Pode seguir, professor. Legal, tranquilo. Agora, até então, nós estamos falando um pouquinho das expertises e de como, né, de como o DPO ele tem que reunir algumas habilidades. Agora, as funções dele, nós já acabamos também explorando um pouquinho, mas resumindo, né, ele tem que garantir, então, que a LGPD seja implementada na empresa, né, através aí, então, de a implementação de políticas, diretrizes, normas, processos internos na empresa. Vai ter que ter um contato próximo com o RH, com a área de riscos, compliance. Aí daqui a pouco alguém pode dizer, Paulo, mas a minha empresa é pequena, ela não tem isso aí. A minha empresa é uma startup que tem 5 pessoas sem problema nenhum. Tá? A gente acaba dando exemplos, né, de empresas com áreas mais né, mais tradicionais, mas a LGPD ela se aplica para uma empresa com 3 funcionários. Tá? Claro que cada um dentro da sua realidade, né, mas independente do tamanho das áreas que a empresa tem, os ajustes vão ser necessários para serem realizados, tá, pessoal? Então, também outras atribuições aqui do DPO, é manter os registros das atividades. Nós vamos ter que, o DPO ele tem como uma das funções garantir, né, ou então que tem alguém que faça por ele, mas ele tem que garantir o ciclo de vida dos dados pessoais e sensíveis dentro da empresa. Se faz necessário entender aonde que o dado é coletado, como que ele nasce dentro da empresa, como que ele é armazenado, como que ele é excluído, se ele é excluído, quem que tem acesso a esse dado. Tá? Então nós temos, porque para confeccionar as ações necessárias para poder fazer o tratamento desses dados, tem que entender aonde que ele vai, do que ele se alimenta, com quem é que ele conversa, por aí vai. Bom, promoção dos treinamentos aos colaboradores. Então, não adianta, né, nós implementarmos tecnologia e processos se a pessoa, se o colaborador não estiver engajado. Então, é necessário, né, mudarmos a cultura da empresa. E a gente só muda a cultura da empresa mudando, então, né, o pensamento sobre esse assunto dos colaboradores. Então, se faz necessário, então, ter treinamento, conscientização, campanhas, falando dessa questão da cultura dos dados. Garantir o alinhamento da alta liderança com os objetivos. Então, como esse projeto vai necessitar de muito apoio, né, em implementação de processos, daqui a pouco a aplicação de algumas tecnologias, mudanças de maneira de trabalhar, né, de algumas áreas, vai ser necessário o apoio da direção, porque alguém vai ter que dizer, faz porque precisa fazer, entendeu? Então alguém que tenha essa condição de poder, né, vai ter que estar apoiando esse projeto, porque senão as dificuldades serão muito maiores. Né? Enfim, ter todo aquele meio de campo também com os órgãos públicos, porque ele vai ser o representante da empresa nesses aspectos, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho de conceito de segurança da informação, tá? É muito necessário, né? Assim como é necessário buscar algumas outras expertises, a segurança e a tecnologia, a infraestrutura como um todo, com toda certeza também. Quanto mais informações tiver a respeito disso, né, melhor vai ser para formatar ali os planos e projetos e ações para atender a regulamentação. Então, a segurança da informação se baseia em 3 pilares fundamentais, né? A confidencialidade, né, que é, então, garantir a informação, o acesso àquela informação somente para quem tem autorização. A integridade, que é garantir que aquela informação não vai ser alterada, né, ou rasurada, né, ela vai se manter no seu estado original. E a disponibilidade, então, garantir que a informação estará disponível para quem precisa e sempre que for necessário. Com esses 3 pilares aqui, nós pensamos também, né, em não precisar reinventar a roda, porque, por vezes, né,
quem não está familiarizado com o assunto, puxa, mas ele vem falando de lei, mas a gente trabalha com tecnologia. Sim, pessoal, a coisa está mudando. Eu nunca imaginei dar aula para advogado, e nunca imaginei ficar buscando, pesquisando e lendo lei da maneira que eu estou lendo. Os cargos estão mudando, novas expertises estão surgindo. Então, se faz necessário ter essa mescla de informações e de conhecimentos para que né, seja possível né, estar disponíveis para outros cargos. Então, cada vez mais né, se faz necessário buscar o alinhamento com o negócio. Não adianta só saber configurar um firewall direitinho, ou eu tenho 8 certificações na área de TI, ou sou um excelente advogado. Não dá, a gente vai ter que ter cada vez mais, buscar outros conhecimentos para que a gente possa se tornar cada vez mais completo. Tá? Então, assim, pessoal, as normas da família ISO 27000, elas são excelentes para nos ajudar a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos a ISO 27001, que ela te ajuda a implementar um sistema de gestão de segurança da informação da empresa. Aí tem a 27002, que ela te ajuda com os controles para implementar a 27001, né? Temos a 27005, que é a gestão de riscos de TI, juntamos com a 31000, que daí é gestão de risco de negócio. Por último, nós temos a 27701, que ela nasceu, se não me engano, em dezembro, no começo de dezembro do ano passado, que ela te ajuda a estabelecer um sistema de gestão de privacidade da informação da empresa. Então, ou seja, não precisamos reinventar a roda, né? E, por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Tem bastante material disponível né, para ajudar a trilhar esse caminho de implementação. E, né, como sugestão, as normas da família ISO ajudam demais nesse trabalho, pessoal. Bom, como nós falamos ali anteriormente, né, esse cargo ele envolve gestão de risco, né, porque são muitas decisões a serem tomadas em relação a esses assuntos. A priorização do que fazer primeiro, do que pode impactar no negócio. Então, vai ser sempre uma questão de equilíbrio, né, avaliar os riscos daquele tratamento de dados, os riscos de pegar os dados pessoais numa campanha de marketing daqui a pouco e não atender a regulamentação da LGPD, os riscos de comprar uma lista de e-mail né, sem estar atendendo a regulamentação, porque um dos aspectos que a regulamentação fala é que a gente tem que informar o que vai fazer com esse dado. Então, se eu vou começar a mandar e-mail para alguém, essa pessoa tem que ter me autorizado. Então, eu não posso sair comprando listas de e-mail por aí, sair encaminhando e-mail para todo mundo. Então, vai ter que ter uma negociação, dependendo do caso, com o cidadão. Há casos em que a lei te autoriza a usar os dados dentro de alguns parâmetros. Porém, dentro das 10 bases legais da lei, existe uma que é o consentimento. Mas existem outras 9 bases legais, ou seja, 9 argumentos que te possibilitam usar o dado sem pedir autorização. Mas o fato de não pedir autorização não quer dizer que a gente não tem que dar satisfação do que a gente está fazendo. Uma coisa é diferente da outra, entendeu? Então, né, basicamente é um trabalho onde nós temos alguns desafios. Como identificar os riscos que a gente vai ter nesse trabalho? Como mensurar esses riscos? Como gerenciar esses riscos? É uma balança que vai ter que estar sempre sendo avaliada com cuidado, com critério, para que seja equilibrada. Porque a implementação de controles não pode ser mais caro do que o lucro do teu negócio. Então, é uma balança que tem que ser cuidado. Geralmente, quem vem da área de tecnologia, né, fica naquela ansiedade, não, agora eu vou conseguir, agora a lei veio para me ajudar a implementar tudo que eu sempre quis e sempre achei que tinha que implementar na empresa. Não é bem assim, tá, pessoal? Porque a gente sabe que implementação de tecnologia é um bom investimento, né, e tem a questão da mudança cultural, não é do dia para a noite. Então, tem que fazer, mas tem que ter equilíbrio nessas horas, tá? Bom, o impacto da LGPD nas organizações. Aqui, de uma maneira bem rápida, eu vou comentar aí alguns aspectos que alguma dessas áreas aqui vão acabar sofrendo alteração. Recursos humanos, né? A gente tem algumas empresas, elas
com o objetivo de oferecer uma experiência para o colaborador. Quando o colaborador entra na empresa, ele já automaticamente está, por exemplo, cadastrado na academia que fica no mesmo prédio. Não, olha, você, colaborador, tem um benefício, né, então quando você entra aqui, automaticamente você já está cadastrado na academia lá. É só entrar, dar teu nome, dar tua identidade funcional, e tu já entra, é descontado em folha, esse como benefício. Não, isso é muito legal. Só que quem é que garante que aquela academia vai estar guardando e armazenando e protegendo os dados de maneira correta? Então, assim, para que a empresa possa ter menos problemas com isso, o ideal é que ela só encaminhe os dados se o colaborador autorizar. Então, a gente tem que começar a cuidar melhor dessas informações. Então, o que não é estritamente necessário para o negócio, eu não tenho que fazer, entendeu? Não é estritamente necessário para o negócio encaminhar automaticamente os dados daquele colaborador para a academia. Então, para fazer isso, não estou dizendo que não tem que tem que deixar de oferecer. Pode oferecer, mas aí tem que buscar um acordo com o colaborador. Tá? Um consentimento, tem que também verificar se aquela academia vai ter condições de armazenar os dados da maneira correta, porque lembrem aquela questão da multa, se o dado vazar lá daquela academia, a responsabilidade maior é da empresa. Será que vale a pena correr esse risco? De repente, deixa o colaborador ir lá e ele fazer o seu cadastro. Oferece um valor a mais para ele, então, se quer oferecer um benefício de academia, mas não tenha esse vínculo direto da empresa com a academia, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. A área de marketing. A área de marketing ela também vai ser impactada, porque essa questão de sair encaminhando e-mail para todo mundo, oferecendo produtos, ela vai ter que dar uma diminuída, porque partindo do princípio de que eu, cidadão, tem que ter pré-autorizado recebimento de propagandas, então as empresas elas vão ter que se reinventar para que elas possam cada vez mais ser relevantes para o público, de maneira que o público queira receber ofertas e produtos daquela empresa. Né? A área de análise de dados, Big Data, ciência de dados, né? Se tem aquele costume, não, primeiro eu vou receber tudo, coleto tudo e depois eu vejo o que eu faço. Agora não, primeiro eu tenho que saber o que eu vou fazer com os dados para depois ir atrás e coletar. Né? Enfim, nós temos vários exemplos aqui, né? A área de compras vai ter que avaliar muito bem os fornecedores que vão participar do processo para fazer parte da empresa, porque esses fornecedores vão ter que estar aderentes à regulamentação para poder fazer parte. Porque, de novo, não adianta a empresa buscar toda essa adequação se o dado vazar lá do fornecedor. É como se vocês não tivessem feito nada, entendeu? Então, o cuidado, o monitoramento, a auditoria nos fornecedores e parceiros vai ter que ser muito forte. Eu vou dar uma avançada aqui para a gente poder vencer o conteúdo no tempo, tá? Bom, nós já falamos, né, que as pessoas são a base desse projeto. Então, precisa do engajamento das pessoas, precisa com certeza também de ajustes de processos e precisa de tecnologia para que a gente consiga aí atender o que é necessário dentro dessa regulamentação. Aqui nós temos algumas dicas, tá, pessoal, sobre a implementação da LGPD. Tá? Então, nós temos ali a questão do treinamento e comunicação. Né? Nós já abordamos como é necessário, então, o processo de aculturamento dos colaboradores. Precisamos mudar a cabeça do pessoal, porque nós temos que entender que o dado é um ativo muito importante. Quando eu falo dado, eu me refiro ao dado pessoal e sensível. Né? Qualquer informação que identifique ou torne identificável uma pessoa ou que também traga algum tipo de humilhação para ela. Então, quem trabalha na área da saúde é muito importante. Enfim, nós temos vários exemplos. Também nós temos a questão da política de privacidade de dados. Nós temos que ter uma documentação que oriente, né, como que tem que se tratar esses dados dentro da organização. Também temos a questão da anonimização. É um conceito que a LGPD traz de que pela LGPD os dados só são considerados anonimizados quando eles não puderem mais ser lidos. Ah, Paulo, porque eu vou mascarar os dados, eu vou criptografar. Tudo bem, pode fazer, isso é importante, mas não estão anonimizados. Tá? Então, este conceito está bem claro e ele diz que eu só consigo, quando alguém for avaliar, se a NPD for avaliar, se alguma coisa acontecer, e aí vocês disserem, não, porque meus dados aqui estão anonimizados, e eles conseguirem reverter o dado para o seu estado original, então não está anonimizado. Tá, pessoal? Bom,
Análise de riscos de privacidade em sistemas, produtos e serviços. Vai ser necessário, né, fazer esse levantamento para entender o nível de maturidade dos sistemas. Como é que eles estão sobre o desenvolvimento seguro, como é que eles estão sobre, né, as diretrizes básicas aí de gestão de projetos em segurança, de avaliação de riscos, enfim, né, vai ter que se entender, se dar ali níveis de risco e de maturidade para saber o que tem que fazer primeiro dentro da empresa. Mapeamento de dados. Sem mapeamento de dados, a gente não consegue fazer nada disso, né? Nós precisamos compreender onde é que estão os dados e entender aí a sua relevância, o seu risco. Então, quanto mais tempo nós demorarmos para fazer isso, mais coisas a gente vai ter que fazer, né? Mais trabalho vai se ter. Privacy by Design e by Default são conceitos também que a LGPD traz. Tá? Basicamente, o que é isso? Privacy by Design. Pensar em privacidade de dados, em proteção de dados, desde o início do projeto. Teve uma ideia boa, a empresa vai implementar, algo vai ser construído. Já pense como que esse projeto que vai nascer, pode nascer já dentro das adaptações que a LGPD pede. É isso que é o Privacy by Design, pensar em privacidade desde o início. O que é o by default? É que medidas técnicas, que controles eu vou usar para implementar o Privacy by Design. Seguindo. Uso centralizado de dados. É uma recomendação. Quanto mais dados tu tiver no mesmo lugar, né? Eu uso CPF. Eu tenho CPF em 20 bancos de dados. Não tem como ter ele no menor banco de dados possível, para que daí, caso tenha que fazer alguma alteração, buscar algum relatório, seja mais fácil de buscar. Né? Por isso que a gente recomenda a centralização dos dados. A utilização de frameworks aí como referência, né, como nós falamos, existe muita coisa boa no mercado já pronta, que a gente não precisa reinventar a roda, por conta disso a gente pode usar. Né? Claro que sempre, quando se tem uma experiência de outros projetos já implementados em LGPD, aí a gente consegue unir o útil ao agradável, porque também só pegar essas ISOs, essas diretrizes, e sair implementando na empresa também não serve. Tem que pegar essas diretrizes, mas com um viés de privacidade e proteção de dados. Daí sim a receita fica melhor adaptada. Privacidade de dados na rotina da empresa. Então não adianta também implementar tudo que a gente tem falado e não garantir que aquilo continua. Então nós temos que ter um processo de monitoramento periódico das áreas, para verificar se estão realmente fazendo o que foi orientado em relação a isso. E por último, né, salientando novamente a questão da avaliação dos subcontratados de fornecedores. Né, se é necessário fazer um monitoramento, fazer uma avaliação, cobrar evidências, se os fornecedores estão realmente fazendo, né, o que é necessário para se adequar à lei, para proteger os dados dos titulares, dos cidadãos que vocês, né, conquistaram quando ofereceram algum produto ou serviço, tá, pessoal? Bom, conclusões finais. Não existem modelos corretos de frame, tá aqui o guia, o passo a passo exato que vai se adaptar para todas as empresas. Na realidade, claro que eu tenho aqui eu tenho um framework de adaptação, eu tenho o meu passo a passo, né? Mas nem sempre, né, todos os passos, o passo a passo serve para todas as empresas. De maneira macro, com certeza, tem que fazer mapeamento de dados, tem que fazer a gestão de risco, tem que fazer tem que avaliar fornecedor, tudo bem, né? Como é macro, agora não dá para pegar o mesmo passo a passo que foi feito numa empresa e daqui a pouco querer fazer o mesmo passo a passo na outra, entendeu? Então tem que buscar conhecer a lei, tem que buscar se cercar de pessoas que conhecem esse assunto e daí, a partir daí, buscar um passo a passo, um framework que seja aderente e realizável na organização de vocês, né? Uma outra informação, independente da abordagem, o ideal é iniciar o quanto antes. Porque é muita coisa, porque é complicado. Tem que começar. E a melhor maneira de começar é fazendo uma avaliação dos riscos, tirando, né, uma temperatura de como que está o ambiente da empresa em relação a isso. Também, né, não podemos esquecer, né, que isso é um processo de compliance. É mais uma regulamentação que precisa, então, estar em compliance, a empresa precisa estar em compliance com essa regulamentação. Então, é mais um projeto dentro de vários outros projetos que a empresa está tocando. É um projeto que vai requerer muito esforço, muitas pessoas, muita gente envolvida? Sim, é verdade. Mas ele é mais um projeto dos outros tantos que a empresa já está fazendo. Então, precisamos, né, entender e ter essa empatia também quando estiver implementando.
Bom, pessoal, com isso, né, de uma maneira muito resumida, eu pretendi passar aí um pouquinho do que é LGPD, do que consiste, quais são aí as atribuições do cargo. É um cargo que vai crescer muito dentro aqui no Brasil, porque nesse cenário que nós estamos aí, né, onde cada casa virou um pedacinho da empresa para quem está trabalhando, né, é um momento em que muitas empresas não estavam preparadas para que isso acontecesse e cada vez mais, né, o cenário aí de vazamento de dados, de roubo de informações, de ataque, de sequestro de informações vem crescendo de uma maneira assustadora e cada vez mais as empresas vão precisar, né, serem competitivas e principalmente não deixar a sua marca exposta, né, por conta de um vazamento, por conta de interrupções. Então, se faz necessário buscar aí adaptações para se atender a LGPD e para que as empresas tenham uma maturidade em segurança da informação mais robusta, porque não adianta também a empresa, né, oferecer produtos e serviços, ser uma empresa maravilhosa, se daqui a pouco ela fica indisponível, se os dados são roubados, né, daqui a pouco é o pretexto que o concorrente precisava para poder ir lá e baixar o valor e conseguir os seus clientes. Então, né, prestem atenção, né, nas empresas, prestem atenção nas necessidades das empresas e vale a pena se especializar, vale a pena buscar essas informações. Tá? A gente viu ali que é um cargo que exige um viés muito multidisciplinar, mas se cercando de profissionais, né, que possam te ajudar. Temos tudo para fazer acontecer, pessoal. Contem comigo, estou à disposição para apoiar no que for necessário. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Né, qualquer dúvida que tenha agora ou depois, vou responder com o maior prazer. E, né, me sigam aí nas redes sociais, que eu estou sempre lançando aí algum artigo, algum vídeo, alguma coisa a respeito de segurança e proteção de dados. Obrigado, então, desde já. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Paulo, a gente chegou com algumas perguntas aqui, eu queria compartilhar contigo, se você quiser fechar a tela ali, a gente já pode bater um papinho agora, tá bom? Claro. Já deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Maravilha. Vamos para as primeiras perguntas, tá? A primeira delas é o seguinte, como está funcionando a LGPD no caso de vazamento de dados de políticos, como estamos vendo ultimamente aí? Quem que é responsável? A empresa do aplicativo ou quem publicou esses dados? Na realidade, nós estamos falando de dados pessoais, independente do local de onde ele vazar. O responsável sempre é a origem, né, aonde que ele estava armazenado. Então, óbvio que se alguém pegou aquele dado e publicou, ele pode ser processado civilmente, aí entra dentro da esfera comum, né, de tu buscar os teus direitos quando tu tiver o teu direito violado. Agora, cabe, né, uma observação importante, a LGPD ela não entrou em vigor ainda, tá, pessoal? Então, não é possível se exigir, se cobrar as multas. Nós nem falamos aqui das multas, das sanções da LGPD, mas ela não entrou em vigor ainda, então muitos órgãos se utilizam dos princípios da LGPD para poder fazer uma autuação, cobrar alguma coisa, mas eu não hoje não é possível, olha, pela LGPD, artigo tal, tá aqui a multa, isso ainda não dá, porque aquele problema rápido que eu comentei para vocês no início, de que não sabemos se ela vai entrar em agosto desse ano, se vai entrar em janeiro do ano que vem, em agosto do ano que vem, temos que esperar isso se decidir, mas o vazamento de dados, né, vai ser cobrado da origem de onde partiu aquele dado. Agora, quem vazou, a pessoa foi lá e colocou, aí ela vai ser, né, processada ou acionada dentro dos parâmetros legais aí que existem hoje. Tá, deixa eu fazer outra pergunta para você. A gente está num ambiente agora de home office, né? E a gente teve até uma palestra falando aí um pouquinho sobre isso, mas para a gente poder entender, no caso, quem que é responsável se vaza um dado da empresa num ambiente que a gente está, por exemplo, agora, aí que todo mundo está em casa e não tem como fazer outra coisa? Quem que responde por isso? É o DPO? É o controlador? Ou então é o próprio funcionário que vazou o dado? Quem que se responde por isso nesse momento? Perfeito, é uma boa pergunta. Aí eu já vou responder aí umas 2, 3 respostas nessa tua pergunta. Em primeiro lugar, o DPO, ele não tem
né, o DPO, o encarregado, ele não responde criminalmente por um vazamento de dados, tá, pessoal? Ele vai responder como qualquer funcionário que cometeu algum ato ilícito. Se a empresa quiser processar ele depois, DPO, por alguma coisa errada que ele fez, mas é como se fosse qualquer funcionário, qualquer colaborador que roubou algo, que fez alguma coisa, se a empresa achar que tem que processar, acionar, tudo bem. Mas quem é o responsável por esse vazamento? Como nós falamos agora há pouco, a maioria das empresas não estavam preparadas para deixar os seus funcionários em casa, ou seja, estender a sua empresa para dentro da casa do colaborador, né? E aí, né, tá todo mundo usando seus computadores, sem daqui a pouco uma VPN, uma configuração, né, que proteja os dados da empresa. A resposta objetiva é a responsabilidade é do controlador, de quem celebrou, de quem captou os dados, de quem celebrou o contrato com o cidadão, de quem captou os dados da pessoa. Então, se vazar os dados da casa do colaborador, a responsabilidade é da empresa. Se a empresa vai acionar o colaborador por não ter cumprido regras internas, é outra história. Mas olhando pela luz da LGPD, né, a responsabilidade é do controlador, de quem recebeu esses dados do cliente. Maravilha, professor. Vamos para mais uma pergunta que achei interessante essa daqui. No caso de desenvolvedores, terão responsabilidade caso o dado seja vazado por uma utilização de uma aplicação? Então, imagina que eu estou criando um sistema para você. Eu deixo uma brecha ali de propósito. Eu posso ser responsabilizado ou como é que funciona essa questão? Nós temos também nós temos algumas variáveis também aí. Vamos lá. A responsabilidade sempre é do controlador. Agora, nesse caso do desenvolvedor, tá? O desenvolvedor, ele é um colaborador da empresa, ele é um terceirizado, ou seja, ele é um fornecedor, ele entraria na figura do operador, será? Então, dependendo do cenário que tu me deres, a resposta pode ser uma ou outra. Então, se esse desenvolvedor, ele é colaborador da empresa, eu sou funcionário, carteira assinada, tudo, e deixei ali uma brecha, ou de propósito, ou porque eu não tenho conhecimento de desenvolvimento seguro, e eu desenvolvi o que eu sabia e está aqui o produto. A responsabilidade é do colaborador da empresa, que é a figura do controlador. Agora, se esse desenvolvedor ele é um terceiro, ele é um parceiro, ele é um fornecedor, então, e aí o dado vazou, tudo bem, de novo, mesmo o dado tendo vazado aqui do ambiente do operador, do desenvolvedor, ou da empresa que ofereceu o produto, a culpa maior é do controlador que contratou esse fornecedor aqui, esse desenvolvedor. Então, mesmo esse segundo ator aqui, que é o controlador, que é o operador, desculpa, que é o desenvolvedor, vazou o dado aqui. Vamos culpar ele. Até vai colocar a responsabilidade nele também, solidariamente. Mas a culpa maior está aqui. Então, a multa maior vai para o controlador que contratou essa empresa que tem o desenvolvedor. Não sei se eu consegui me fazer aí. Tranquilo, cara. E é um debate bom, né? É um assunto... Não, a coisa vai longe. Depende do cenário, né? Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quais seriam os primeiros passos? Imagina que eu estou aqui com uma empresa agora, pequeno, médio porte, e quais seriam os primeiros passos? Por onde eu começo a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? É uma boa pergunta também. Tem umas perguntas bem legais aí. Bom, em primeiro lugar, se faz necessário entender como que a empresa se enxerga dentro desse cenário. É um cenário onde que a lei hoje estabelece que uma empresa com 2 funcionários, com 1 funcionário, se ela manipula dados dados pessoais e sensíveis com o objetivo de lucrar com isso, ela tem que se adaptar. Tá? A regulamentação ela diz hoje que para pequenas empresas vai ter algum tipo de flexibilização, mas não sabemos qual é. Teremos que aguardar a NPD terminar de ser instituída, o órgão Agência Nacional, para daí ela dizer que flexibilizações que as pequenas empresas vão ter, mas que vão ter que se adaptar à LGPD, todas terão. Primeiro passo, não tem como eu me adaptar a algo que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então eu preciso, e muitas empresas já possuem algum controle, já possuem alguma diretriz, já tem alguma coisa. Dificilmente as empresas estão 0%.
tem empresas que está 5%, que está 20%, que está 40%, que está 30%. Então, assim, o primeiro passo é entender como que se está. Como que se entende qual é o nível de maturidade? Fazendo um assessment, fazendo um mapeamento, que é um dos trabalhos que eu também faço. Eu entro na empresa e faço e digo para a empresa como que ela está. Ó, em relação à lei, né, vocês estão assim. Estão aqui as recomendações, estão aqui os principais riscos, aqui está as sugestões para começar a se adaptar à regulamentação. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação de maturidade, comparando com a lei, um depara. Então, aí, a partir daí, a gente consegue entender que ações têm que ser tomadas, priorizar as ações, quais são as ações mais fáceis, mais rápidas, que vão dar mais resultados, e assim por diante. Maravilha. Tem mais 2 perguntinhas e a gente já encerra, mas essa daqui eu achei muito interessante. Quero me tornar um profissional na área de dados, de proteção de dados. Quais seriam os primeiros passos aí para eu poder seguir essa carreira? Existe algum grupo que possa me apoiar? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até mesmo mencionar, talvez, a Associação Nacional de Profissionais, né, de privacidade de dados aí também. Como que funcionaria aí para eu poder começar esses primeiros passos e onde eu posso me apoiar? Perfeito, também uma boa pergunta. Vamos lá. O primeiro passo é buscar informação. Mas aonde, né? Onde nós buscamos informação? Hoje nós temos aí vários cursos no mercado que te ajudam com isso. Então, mas também tem muita informação gratuita, tá, pessoal? Como eu falei ali, né? Tanto eu como vários outros profissionais disponibilizam muitas informações. Então, existem aí, só essa semana teve uns 5, 6 congressos de privacidade de dados, entendeu? Que se fala de tudo. Se fala de compliance, de riscos, de segurança, fala a parte jurídica. Então, assim, busquem, né, pessoas que vocês possam seguir nas redes sociais com conteúdo interessante e relevante. Estude, né, faça ali, se especialize na área que você trabalha hoje ou quer trabalhar. Eu sou da área de TI. Então, continua buscando as informações de TI, informações necessárias, né, para implementar o aparato tecnológico para isso. Sou da área de segurança. Continue investindo na área de segurança, mas é primordial que vocês também olhem para as outras áreas que não é a área de vocês. Né? Olhem um pouco de compliance, olhem um pouquinho de riscos, olhem um pouquinho de auditoria, olhem a questão jurídica, né? Mas então tá, Paulo, eu entendi que eu posso buscar conteúdo gratuito, que eu posso seguir, né, pode me seguir nas redes sociais, mas o que mais? Bom, aí nós temos também, como eu falei, temos vários cursos aí, né, online e agora mais online do que nunca, né, que nos ajudam em relação a isso. Aqui em Porto Alegre, né, nós temos um curso, por exemplo, que forma encarregados de dados. Nós temos aí só em um ano e pouco, mais de 700 pessoas já passaram pelo curso presencial. Né? Eu estou disponibilizando em breve alguns cursos online também sobre isso, dou aula também EAD em algumas faculdades, enfim, existem muitos profissionais que podem ajudar em relação a isso, e muitos cursos também que te ajudam, tá? Tem cursos para todos os níveis, cursos para iniciantes, cursos básicos, cursos mais aprofundados, cursos no passo a passo, para todos os tipos de bolsas e valores. Mas eu repito, pessoal, tem muita informação gratuita boa no mercado, tá? Maravilha. Só para a gente poder finalizar, então, eu queria que você definisse para a gente um pouquinho a questão das personas. Ou seja, quem é quem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, quais são as funções que vão trabalhar com a questão de dados aí, e depois que você respondesse essa, já pode fazer suas considerações finais, tá bom? Perfeito. Então, recapitulando, né, nós temos a figura, né, do encarregado de dados, que é o DPO, que nós falamos até aqui, que é a pessoa então que vai fazer o meio de campo entre todas essas áreas que nós comentamos e tem que ter um perfil multidisciplinar. Né? Nós temos também Bom, nós temos aí a autoridade nacional, que ela está sendo constituída, mas aí já era para está pronta já, mas aí por questões aí políticas ainda não está pronta. Nós temos as figuras, então, do encarregado, do controlador de dados, que é quem celebra o contrato, quem coleta os dados da pessoa, né, para oferecer o seu produto. Nós temos o operador, que é quem apoia o controlador na oferta dos seus produtos e serviços. E
a partir daí nós podemos utilizar as demais áreas e nomenclaturas que as empresas utilizam para poder trabalhar e oferecer os seus encargos. Mas uma particularidade importante é a criação de um comitê, né, de privacidade de dados. Justamente como o DPO ele tem que ter um trânsito em várias áreas, ele vai ter que conhecer um pouquinho de tudo, uma pessoa só vai ser difícil ter esse domínio. E talvez não tenha nem a necessidade de conhecer tudo isso. Agora, um comitê de privacidade que possa auxiliar, que possa filtrar, que possa, né, operacionalizar esse tipo de conteúdo e de demanda para o DPO seria muito interessante. Então, empresas que têm condições de criar um comitê para isso, um grupo de trabalho, se faz bastante necessário, e é bem oportuno. Então, vou para a finalização? Isso. Então, tá bom, de maneira bem rápida aí, né, para quem busca isso no mercado de trabalho, tá, é uma das profissões aí bem promissoras, tá, não se assustem com isso, pessoal, porque é algo novo, tá, é algo que está sendo construído, embarque nessa, se você gosta aí de se comunicar, se gosta aí de conhecer vários assuntos, embarque nessa que é uma área bem interessante e vai te dar uma visão muito ampla de vários aspectos do negócio e lá na frente depois tu vai poder daqui a pouco, se não for mais o DPO encarregado, vai poder entrar em várias outras áreas depois aí, né, do mercado, auditoria, riscos, compliance, infraestrutura. E, né, para quem já está trabalhando e para quem quer criar uma empresa, para quem já criou, né, pensem, né, não fiquem pensando uma sugestão, porque a lei ela pode demorar para entrar, porque o Brasil não vai cobrar, porque não é bem assim. Mas, pessoal, pensem no que o seu concorrente está fazendo em relação a isso. Se ele tivesse 2% já adaptado em relação à tua empresa, ele já está 2% na tua frente, e se ele tiver que concorrer contigo para oferecer um produto ou serviço para uma outra empresa, ele vai ganhar. Porque hoje as empresas aqui do Brasil já estão cobrando esses aspectos de proteção de dados. Então, vocês têm que correr mais rápido que o concorrente. Então, prestem atenção nisso. E, né, estou à disposição aí depois para a gente bater um papo, conversar. Vai ser um prazer aí a gente alongar essa conversa. Maravilha. Muito obrigado, Paulo, pela participação conosco. A gente agradece muito aí o seu tempo e disponibilidade. E nós vamos seguindo, então, aqui com a nossa programação. Eu queria convidar, então, o professor João, que já deve estar por aqui, né, João? Está por aí? Que é o nosso palestrante. Paulo, muito obrigado mesmo. A gente agradece muito aí pela participação. Bom dia. Tchau, tchau. Tenha uma boa aula, próximo professor, então. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.